ربي حتى واحد يا رب، يا ربي حتى جثة يا ربي، بس نحكم يا ربي. واللي فقد أسرة إيش ذنبها؟ عائلة كاملة تنتهي، عائلة كاملة تنتهي كلها. Desastres naturais em vários países têm ceifado a vida de famílias inteiras. São verdadeiras tragédias que somam um prejuízo incalculável. O mundo se chocou com tantas mortes repentinas e violentas. Com o desespero de quem perdeu familiares, amigos, casa, memórias, sem haver mais chance de resgate. No Brasil, centenas de famílias viram o que levaram uma vida inteira para construir ser tirado delas, de uma hora para outra. O que passava na cabeça de vocês? Que nós íamos morrer. E os filhos ligando, se despedindo de nós. Foi fácil. No dia 4 de setembro de 2023, o Rio Grande do Sul foi atingido pelo maior desastre natural da história do estado. Um ciclone extratropical que causou danos a 106 municípios, deixando cerca de 4.800 pessoas desabrigadas e 359 mil afetadas. Até este momento, 50 pessoas morreram e 8 continuam desaparecidas. As pessoas mal começam a se mobilizar para ajudar as vítimas de uma tragédia quando são surpreendidas por outras. Nós vamos morrer afogados aqui, ó, como é que a gente já tá dentro de casa. Quem tá aí? Ó, a casinha da minha mãe aí, ó, minha veinha aqui, ó, estamos afogando, cara. Milhares de famílias no Brasil e no mundo todo são assoladas subitamente. Se elas pudessem prever o que aconteceria, certamente se salvariam. Mas, seja por desastres naturais ou provocados pelo homem, muitas vezes não há tempo de reagir. Como proteger nossa casa daquilo que não sabemos que virá? Como proteger a sua família? Como você pode garantir a paz e segurança do seu lar? Só tem um jeito, só tem uma maneira. Quando você se alia com Deus. Vamos ler o que diz o texto sagrado do Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Você quer ter descanso, você quer ter paz, você quer ter segurança, proteção, você só vai encontrar isso com Deus. Diante de tudo que nós estamos enfrentando, diante de tantos desastres naturais que estão acontecendo por toda a parte do mundo, quando não são desastres naturais, são desastres feitos pelas mãos dos homens. O mundo está em alerta de guerra. Já não bastasse o que está acontecendo na Ucrânia, agora também no Oriente Médio. A paz tem se esvaído dos lares, mas você pode encontrar um esconderijo. Por isso, nesta quinta-feira, dia 12 de outubro, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, estaremos realizando o evento Minha Família no Esconderijo do Altíssimo. Você agora vai acompanhar a história de uma família que teve tudo para terminar em tragédia, mas porque alguém decidiu buscar em Deus a proteção, a situação mudou. Acompanhe. Interrompemos esta programação para um comunicado importante. Você que é casado e está pensando em separação, não tome nenhuma decisão definitiva antes de receber esta ajuda especial. Dê mais esta chance para a sua família.
Venha buscar a paz e a união para o seu lar, no encontro das famílias no esconderijo do Altíssimo, quando você também receberá gratuitamente o lenço consagrado com o Salmo 91. Quinta-feira, 12 de outubro, feriado nacional, em todos os templos da Universal. Então, dona Ana, o que Deus tem feito na sua vida? Ele restaurou a minha família, né? Porque a minha família estava destruída, meu marido era viciado em bebida, né? Então, a gente quase não dormia à noite, era aquela... Ele me batia, era família destruída mesmo. Essa minha filha mais velha quase matou ele. Que isso? Uma garrafada dentro da cabeça. Conta aí essa história, dona. Qual é o nome da senhora? Regiane. Regiane, quando matou o pai? Sim, senhor. Por quê? Ódio. Muito ódio. A minha conversa era ódio. E a gente se criou no meio dessa violência, né? Sempre vendo ela apanhar, sempre vendo ser espancada por nada. Trabalhava para os outros lavando roupa. Quando ele chegava em casa, era essa pagadaria. Sempre, todo dia, era todo dia. Ela desenganada dos médicos, que ela tinha câncer, né, leucemia. E ele dopada com aqueles medicamentos fortes, só com receita, aquelas faixas pretas. E mesmo assim, arrastada pelos cabelos dentro de casa. Então, dentro de mim era muito ódio mesmo. Aí chegou um certo dia que ele chegou em casa muito violento, o meu irmão tentou defender, e aí na minha mão tinha uma faca. E aí eu disse, vai ser a faca, só que daí rolou 1 litro daqueles velhos barreiros 51, não sei se o senhor conhece. Conheço. Bem grosso. Conheço. Tá aqui. Eu peguei e não contei tempo, porque ele estava enforcando o meu irmão e já tinha soqueado, dado um soco nela que tinha quebrado o óculos. Aquilo ali foi o velho barreiro na cabeça do velho. Foi o velho barreiro. Abriu, rachou a cabeça dele na hora. Meu pai. Eu fiquei na frente dele, eu contava que ele estava morto, porque ele só foi desmaiando assim, né? E o sangue escorreu. E o meu irmão me jogou nas costas e me tirou de dentro de casa. Como é que vocês chegaram à Universal? Ela foi primeira. É? Ela começou a ir primeiro. Como é que você descobriu a Universal? Como é que foi? A gente tinha uma confecção na Palhoça, era eu, a Zilda e a Carol. E a Zilda começou a vir. Irmã? Não, a colega. Colega. E daí, quando eu falava com as pessoas, o ódio que eu tinha chegava a passar para as pessoas. Meu Deus. Aí ela dizia para mim assim, vamos lá, porque mudou para mim, ela disse. Eu disse, quem sabe, né? Eu vou, quem sabe aquela, achava um monte de nome para ele, vai de uma vez embora, morre de uma vez, né? Porque... Era para vir para a igreja para ver se o pai morria. Morria, porque... Hã? A vontade nossa era de ver ele morto. E quando eu cheguei primeiro, então, o que aconteceu? Para mim, eu tinha que... eu acreditava que quem tinha que mudar era ele, né? Aí eu comecei a vir. A mãe, convidei ela para vir junto comigo. Mas ela ficava emburrada no banco, de braços... Né? Eu disse, não, até agora não mudou nada, não, vai ser nessa igreja que vai mudar. Né? Então, eu estava muito revoltada também. Muita revolta, né? E daí, eu vim e fiquei 1 mês. Eu fumava, e a vergonha maior era que, quando eu não tinha dinheiro para comprar o cigarro, eu ia na rua juntar xepa de cigarro para refumar aquilo de novo. Meu Deus. Então eu vim e comecei a manifestar. A Carol achou assim, ficou com medo, porque a gente não conhecia o trabalho, né? Passou-se 1 mês. Eu disse assim, não mudou nada, eu não quero mais saber. Saí. Fiquei umas 2 semanas fora. Eu estava costurando umas peças de roupa ali, numa salinha, e resolvi ligar o rádio. Aí quando eu liguei o rádio, estava passando a rádio Aleluia, e o pastor da época, o bispo, estava falando exatamente aquilo que era para mim. E Deus estava me chamando de volta. Ele disse, volta, volta. Então ali naquele momento eu dobrei os meus joelhos e disse para Deus, eu vou voltar. Mas eu vou voltar realmente agora para glorificar o Senhor. E aí eu comecei, daí ela começou comigo, porque o médico tinha desenganado ela, né? Ela só tinha mais 6 meses de vida,
E aí eu convidei ela e nós começamos junto, né? Aí comecemos, daí peguemos firme mesmo. Naquele momento eu precisava de ajuda. E quando eu entendi isso, que eu comecei a orar por ele, para perdoar os meus pecados, os pecados dele, eu fiquei bem. E eu fui até ele. Eu disse, olha, pai, eu vim aqui hoje pedir perdão para o senhor por coisas que eu fiz, que eu disse, que eu não disse, não importa. Eu só vim aqui hoje pedir perdão para o senhor. Ele olhou bem sério para mim e disse assim, eu não perdoo e vocês têm que ir para debaixo de uma ponte. Eu disse, não tem problema. Fiquem em paz, né? Você resolveu o seu problema. Que era o mais importante. É isso aí. Quando foi que a senhora deixou de emburrar e entregou a vida para Jesus? Quando eu me entreguei de fato e de verdade para Jesus, né? Aí eu senti algo muito diferente. Né? Uma força imensa, né? Para lutar, tanto que eu comecei a pegar o olhinho da igreja, não foi água, não tinha água ainda, né? E eu chegava em casa e colocava a gota do óleo dentro do litro de bebida, de cachaça que ele tinha sempre, né? E aquilo ali não precisou tratamento, não precisou nada. Foi liberto. Foi liberto. Graças a Deus. E a senhora conseguiu perdoá-lo? Sim, senhor. Então as pessoas dizem, separa. Não vamos separar assim. O casamento não une as duas carnes, então porque se eu tirar uma metade, eu vou sofrer do mesmo jeito. Exato. E o câncer? O câncer curado, graças a Deus. Faz quantos anos que a senhora tinha 6 meses para viver? Mas bastantes anos. 15, 20 anos. Já uns 15, 20 anos? Sim, dali para mais, E o médico falou que só tinha 6 meses? 6 meses de vida. Já fazem quase 20 anos? Quase 20 anos. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Bem forte para Jesus. Mesmo com todos os esforços, o mal tem entrado em muitos lares. Filhos estão virando a cabeça. Casamentos estão sendo destruídos. Pessoas estão morrendo por dentro silenciosamente. Os ataques do mal à família têm sido constantes. E você se pergunta, onde encontrar proteção? Há uma palavra que garante um lugar onde sua família pode se abrigar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Sobre esta palavra, participe do evento Minha Família no Esconderijo do Altíssimo. Nesta quinta-feira, feriado, às 10 horas, 15 e 18 horas. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis. Faltam 2 dias para o maior evento em prol da salvação e proteção de sua família. Minha Família no Esconderijo do Altíssimo. Quinta-feira, 12 de outubro, feriado, às 10 horas, 15 e 18 horas. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis. Você acompanhou a história da família Zanin. Poderia ter acabado em tragédia, filha matando o pai. Mas uma manchete de capa de jornal, que nós estamos tão acostumados nos últimos dias, não é verdade? Quase todo dia no nosso noticiário nós nos deparamos com notícias tristes de tragédias acontecidas em família. Mas porque uma delas buscou a Deus, a situação mudou. E você também pode fazer isso. Você pode dar um passo de fé a fim de salvar a sua família. Você que diz assim, olha, aqui em casa está um verdadeiro inferno. Não há paz, não há compreensão, ninguém consegue conversar, as brigas são constantes, há desrespeito generalizado, a gente não tem paz aqui dentro de casa. Então, nesta quinta-feira, este evento é para você. Para você que está só, para você que está longe da sua família, você mora aqui em Florianópolis, mas os seus familiares estão em outras cidades e até outro estado. Você que está separado dos seus entes queridos, o casamento acabou. Você que está longe do seu pai, longe da sua mãe, você pode vir e interceder
por toda a sua família. E também convidar seus familiares para irem a uma igreja universal do Reino de Deus na cidade onde eles se encontram. Porque toda a família estará buscando. Será o maior evento de oração e clamor pela salvação da família. Nesta quinta-feira, feriado nacional. Para você que está aqui em Florianópolis, nós estaremos na Avenida Mauro Ramos, 1310 aqui no centro, às 10 horas da manhã, às 3 da tarde e 18 horas, com estacionamento e creche gratuitos para todos. E em todo o estado de Santa Catarina, centenas de portas abertas. Você poderá acessar o site universal.org/localizar e encontrar o endereço mais perto da sua casa. E para você que nos assiste de São Paulo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, número 605, Brás, às 10 da manhã, 3 da tarde, 18 horas e 20 horas. Aí no Templo de Salomão, em 4 horários. Ou em uma igreja universal mais perto de você. Se você está precisando conversar, desabafar, se você diz assim, eu quero ajuda, eu quero parar de sofrer, eu estou vendo a hora de acontecer uma tragédia aqui dentro de casa. Pega o telefone, entre em contato com a nossa central de atendimentos agora, 11 3573 3535 e pelo WhatsApp 11 3573 3500. A nossa central de atendimentos nacional. Independentemente de onde você se encontra, você pode ligar, pode mandar sua mensagem e nós estaremos te atendendo e te orientando à luz da Bíblia o que você deve fazer para mudar a história da sua vida. Como mudou a história da Cirlei e do Anderson. Seu nome? Cirlei. E o seu? Anderson. Quem vai falar? Cirlei. Então, Cirlei. Então, bispo, nós chegamos na igreja com a vida financeira completamente destruída. Foi essa a nossa principal dor, né? A gente trabalhava, mas a gente não tinha condições de se manter. Nós éramos muito jovens, a gente se juntou com 19 anos. Então, os pais do Anderson pagavam um aluguel para a gente poder morar e faziam as compras do mercado para nós. Aí meu sogro, na época, também não tinha uma vida financeira muito boa, mas viu uma programação na TV e começou a frequentar a igreja. Ainda era ali na frente do instituto na época, né? E começou a agir a fé e começou a prosperar. E começou a falar para a família ir para a igreja. Mas eu não gostava de ir. Eu tinha bastante preconceito, então eu evitava de ir na casa dele quando era dia da igreja, porque eu sabia que ele ia me convidar para vir. Aí eu dizia, ele vai me chamar para ir na igreja. Aí eu não ia. Mas tudo começou a piorar. Tipo, a gente tinha um carro, eu saía com o carro, eu batia o carro. Aí depois a gente comprou uma moto, eu caía com a moto. Então, tudo começou a dar muito errado. Aí o Anderson falou para mim, você tem que ir lá na igreja do pai, porque tem algo de errado com você. E eu estava assim, já numa situação bem difícil mesmo. Então eu falei, vou lá então. Aí peguei a nossa motinho na época, fui na igreja, lá em Ingleses, né? E não era horário de reunião, tinha um pastor auxiliar e ele me atendeu. Contei para ele a situação. Aí ele falou assim, olha, o diabo está querendo levar a sua alma e talvez seja a tua última oportunidade e você tem que tomar uma decisão. Aí naquela tarde eu falei, então tá, então eu vou me decidir. Aí eu comecei a fazer as correntes da igreja, só que o Anderson não queria ir, ele achava que eu que precisava, né, que o problema era comigo. Aí eu comecei a fazer as correntes, comecei a agir a fé e convidava ele, mas ele não queria ir. Depois ele, com o tempo, ele começou a se interessar e um dia ele resolveu ir junto comigo. Aí eu comecei a fazer reuniões de segunda-feira, mas era assim, eu me sentia assim, tipo, essa reunião não é para mim, porque é para os empresários, né? E eu não tinha dinheiro para nada, né? Então eu me sentia muito pequena para fazer parte de uma reunião de empresários. Mas meu sogro insistiu, vai abrir a tua mente. Aí eu comecei a fazer as reuniões e realmente Deus foi modificando completamente a minha visão, assim, porque eu tinha uma visão muito pequena, né? E Deus foi modificando e eu fui vendo que tinha promessa para mim, né? E comecei a agir a fé. Aí me tornei dizimista, que foi o principal passo para começar a ver as mudanças, né? E quis me consertar com Deus, não só financeiramente, mas na vida. Aí nos batizamos na água, o Anderson começou a ir na igreja, e a gente era junto, eu falei, a gente tem que casar, porque eu quero agradar a Deus 100%, não quero agradar em partes. Aí a gente casou e começou a frequentar outras reuniões, né? E Deus foi fazendo coisas assim surpreendentes, que a gente nem poderia imaginar, né? Comecei a fazer marmitas e vendia nas obras, e no dia que eu ia acertar final de semana, as pessoas não estavam mais para pagar, então foi piorando ainda mais a situação.
Aí Deus falou com meu marido e falou assim, você tem que entrar na área de corretagem, te vejo como uma corretora de imóveis. Mas, de novo, eu me sentia muito pequena, né? Eu falei, gente, eu não tenho nenhuma casa para morar, como é que eu vou vender uma casa para alguém, né? Então, me diminuía muito, né? Mas ele insistiu muito, peguei o carro e fui pedir uma oportunidade. Na época, eu não tinha dinheiro para fazer nenhum curso para virar corretora, mas fui na fé, né? Saí da reunião com bastante energia, assim, fé em Deus. Aí pedi uma oportunidade, recebi uma oportunidade de uma imobiliária, virei corretora de imóveis. Depois de um tempo, virei gerente da imobiliária e hoje, proprietária da imobiliária. E você se achava incapaz? Sim, eu pensava assim que as pessoas, na ocasião eu pensava com 100 mil, 200 mil e eu, não tinha 100 reais na conta, né? Como que eu vou conversar com esse tipo de pessoa? E hoje, assim, Deus me coloca fazendo negociações com grupos de empresários de imóveis de milhões. Não é mais 100, 200, são milhões. E com certeza essa casa aí? Deus. Essa é a nossa casa hoje. É? Você não tinha casa quando começou a vender casa? Não tínhamos nada. E Deus já deu a casa? Deus nos deu a casa, nos deu a empresa, né? Eu conheci um casal que eu vendi uma casa para eles. E eles também são pessoas honestas, da fé, e a gente fez uma parceria, né? São nossos sócios na imobiliária. Temos hoje também um apartamento que a gente comprou para investimento, que a gente quer entrar agora no ramo de investimento. Eu vejo meus clientes fazendo, né? Compra na planta, revende, compra dois. Então, a gente entrou agora nesse ramo de investimento. Temos um terreno também que a gente vai fazer imóveis para vender. E, como eu falei no começo, né? Daí a gente começou a ser fiel com Deus no financeiro, mas a gente queria mesmo era agradar a Deus de toda a nossa vida. Então, a gente começou a buscar agradar a Deus nos detalhes. Fomos batizados com o Espírito Santo, que é o nosso maior bem, né? O mais precioso, porque o restante é tudo consequência, né? A gente sabe que é tudo uma consequência de uma vida com Deus. Então, Deus foi modificando a forma de eu me vestir, que na época eu não me vestia de uma forma adequada, que agradasse a Deus. A gente trabalhava também na noite e a gente pensava que a gente não poderia deixar de trabalhar na noite, que a gente não ia ter como suprir nossa vida financeira, mas Deus mostrou que não. Então, meu marido é músico, né? Ele sacrificou, então, hoje ele toca só para Jesus. Hoje a gente ajuda no grupo de jovens lá dos ingleses, que a gente também quer servir a Deus, né? A gente quer ajudar as pessoas. Então, hoje a gente decidiu morrer para o mundo e viver para Jesus. Hoje a nossa vida é com base só no altar. Como é que é o casamento de vocês? Pastor, hoje é uma bênção. A Cilei é uma mulher de Deus. Entrou na minha vida e mudou. E a nossa vida é muito abençoada. Falta palavras para falar. Desde que a gente se entregou de verdade, trocou o mundo para viver para Deus. Foi totalmente diferente. O reino do mundo para o reino de Deus. É totalmente diferente. Então, você falou do Espírito Santo, eu ia perguntar isso. Ambos foram batizados com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo dá direção, o Espírito Santo dá sabedoria. Quer dizer, tudo começou com a organização da vida, né? A vida era desorganizada, vocês trouxeram a ordem, a vida de vocês, priorizaram a salvação e hoje estão bem. Totalmente bem. Valeu a pena? Valeu a pena. Tem valido a pena? Com certeza. A gente passa por lutas, né? São desafios. Cada conquista é um novo desafio. A gente tem que ter ousadia para fazer as coisas. Mas, às vezes, eu sou um pouco mais nervosa. Daí o Anderson me dá uma palavra de fé e fala, a gente tem o Espírito Santo, a gente está com Deus, a gente não tem por que temer. A gente sabe que o resultado vai ser positivo. Então, é uma certeza de que Deus não vai nos desamparar. E às vezes o que não dá certo, ou porque não era o momento, ou porque Deus tem algo melhor preparado, né? Amém. Deus abençoe vocês. Continuem firmes, tá? Infelizmente. O crime em família levou a mãe a perder de uma só vez 2 filhos. Estas são a maioria das notícias que chegam sobre as famílias. O crime por causa de uma dívida destruiu toda a família. Muitos são pegos de surpresa do dia para a noite, com uma notícia dessas acontecendo em seu próprio lar. Nem tudo é possível prever, e só há uma maneira de evitar. A sua família precisa estar no esconderijo do Altíssimo. Neste feriado, traga os seus familiares para um evento muito especial. Na oportunidade, você irá receber o lenço consagrado com o Salmo 91.
cada lenço está sendo ungido de forma individual, para que quando chegar às suas mãos ou às mãos dos seus familiares, leve cura para quem está doente, leve milagre para quem está precisando de um milagre. Vai ser o evento mais importante desse ano para salvação, para proteção e para livramento de famílias. Quinta-feira, 12 de outubro, feriado, às 10 horas, 15 e 18 horas. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis. Eu quero convidar você para estar conosco aqui na Catedral da Fé ou em uma igreja universal aqui no estado de Santa Catarina, recebendo nesse dia o lenço do Salmo 91. Esse lencinho que está sendo consagrado já está sendo preparado com uma gota do azeite. Você vai recebê-lo, você vai levar para a sua casa e nós vamos ensinar você como usar, a fim de despertar a sua fé para que milagres, sinais e maravilhas aconteçam no seu lar. Nesta quinta-feira, 12 de outubro, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Santo Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero encerrar essa participação consagrando o lencinho e todos os lenços que estão no altar, porque neste dia 12, às 10 da manhã, 3 da tarde e 18 horas, estaremos vivendo o dia do esconderijo do Altíssimo. Será feriado, meu Deus, então eu peço que o Senhor toque nesta pessoa para que ela dê um passo de fé, tome uma atitude para mudar a história da sua vida e da sua família. É o que nós ligamos aqui na terra e pela fé é ligado nos céus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente em nome do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro. A vida não é algo que sempre nos surpreende. Eu vim para Hope Valley para ser professora, mas encontrei muito mais do que isso. Eu posso cuidar dos meus tropeções. Muito obrigada. Você não vai durar um mês em uma cidade como essa. Essa cidade e as pessoas me transformaram. Elas abriram meus olhos para coisas que eu jamais havia imaginado. Tome cuidado. Eu consigo fazer isso. Sofrimento causado pelo desgosto, excesso de preocupação, ansiedade ou angústia. Esses são alguns dos significados da palavra aflição, o retrato da sociedade atual. Não são poucas as pessoas que se deparam constantemente com o quadro de aflição e incerteza. A maioria das pessoas não conseguem ter paz e desfrutar de uma noite de sono tranquila, sabendo dos problemas que passam em casa, no trabalho e na família. A cada minuto, o número de pessoas com depressão só aumenta. E o que se quer saber é como viver isento de preocupações e angústias sem ter as condições mínimas para desfrutar de uma vida de qualidade. O que fazer? Onde encontrar a saída para tantos conflitos? A fé é a garantia do livramento de todas as aflições. Por isso, a Central de Atendimento Espiritual está à sua disposição 24 horas por dia. Pegue agora o telefone e entre em contato com a nossa Central de Atendimentos. Há pastores apostos neste instante, prontos para atender você. Você não está sozinho. Nós podemos e vamos te ajudar a sair dessa situação de dor que você está vivendo. Ligue agora para 48 3216 6162. Ou, se preferir, envie uma mensagem de texto ou de voz para o WhatsApp 11 3573 3500. Temos uma equipe de fé à sua disposição. Universal, a igreja que ajuda o povo catarinense.